Existe um detalhe na história de Elias que muita gente não dá atenção. Antes do pior acontecer, ele toma uma decisão simples. Ele segue sozinho e isso automaticamente muda tudo. Porque a crise de Elias não começou no deserto. Ela começou quando ele escolheu não continuar acompanhado. E muitas vezes é exatamente assim que acontece com a gente. Grandes crises começam com decisões que parecem pequenas. Às vezes é apenas, num primeiro momento, uma aparente mudança de rota. Às vezes você está cogitando fazer uma mudança, uma decisão, tomar uma decisão que tantas vezes está acontecendo apenas no seu interior, na sua forma de pensar, do jeito que você acha, sem necessariamente estar acompanhado de conselho ou da companhia mesmo de alguém. E é exatamente o que Elias fez. Ele não fez um anúncio, ele não explicou, ele não discutiu, ele simplesmente se afastou. Isso é perigoso, porque no começo isso parece ser algo inofensivo, mas quando isso acontece, você não está mudando somente o seu caminho, você vai mudando o ambiente onde a sua mente começa a funcionar. Porque pensa comigo, num primeiro momento você tem comunhão, no primeiro momento você tem o acompanhamento de pessoas, amigos, mentores, pessoas que você respeita a opinião, pessoas com quem você toma conselho. No caso de Elias, a menção do texto de 1 Reis 19, que é o nosso texto base dessa série desse mês, dessas 4 segundas-feiras que nós vamos estar desenvolvendo. Hoje, lembrando, abrindo um parênteses rápido, hoje é o segundo vídeo da série. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vê aqui no canal o primeiro vídeo, porque Elias fugiu. A gente está trabalhando em cima de 1 Reis 19. Então, no caso de Elias, aqui fala sobre o servo que ele abandona antes de entrar no deserto. Mas voltando aqui ao nosso estudo, quando você decide caminhar sozinho, você não muda só o caminho, você muda o ambiente onde a sua mente começa a funcionar, onde a sua mente vai funcionar. E o ambiente define muita coisa. E quando o ambiente passa a ser só você, ou seja, só aquilo que você pensa, a sua mente vira o único lugar de referência. Porque o problema não é o silêncio. O problema é quando você só tem uma voz que permanece. Existe o tipo de silêncio que faz bem, pensar assim, poxa, ficar em silêncio então não é bom? Não, com certeza é bom. Muitas vezes a gente precisa dessa paz, dessa calmaria para pensar, para analisar, para tomar boas decisões, entre outras coisas. Mas o silêncio que é perigoso é o silêncio onde você não escuta ninguém. Parece ser a mesma coisa. Num primeiro momento você parece, melhor dizendo, o momento em que você fica em silêncio, você não ouve ninguém. Lógico, é uma questão bem lógica. Mas num segundo momento, dentro do que nós estamos falando, o silêncio onde nós não escutamos ninguém é o silêncio do afastamento. É o silêncio onde não existe confronto, não existe direção, não existe ajuste, não existe alguém que possa pontuar algo na sua vida, pontuar algo no seu coração. Ou seja, tudo começa a girar em torno daquilo que você está sentindo. Você torna-se refém, como nós falamos no primeiro vídeo dessa série, você se torna refém daquilo que você começa a sentir em detrimento daquilo que Deus disse, em detrimento da própria realidade. E aí a sua mente, os seus sentimentos, aquilo que você começa a sentir e reagir em torno disso passa a ser a única referência. Quando não existe troca, não existe correção de rota. Só existe correção de rota quando há uma mesa de conselho. Não necessariamente de muitas pessoas, não necessariamente de se aconselhar com qualquer pessoa, mas de estar sempre acompanhado, de ter sempre, de algum modo, além do Senhor, além de Deus. Alguém pode dizer assim, não, mas eu tenho Deus, eu tenho Jesus e com Jesus eu consigo
eu me abro com ele, eu converso com ele e tudo ele resolve. Bom, isso é verdade, mas ter pessoas ao seu lado, não andar isolado, não andar sozinho, faz muita diferença. Não, claro, a gente precisa frisar que eu não estou falando sobre qualquer pessoa, qualquer tipo de relacionamento, ou de você abrir o coração para qualquer pessoa. Mas a ideia ou a decisão de andar sozinho, como Elias fez, ela é sempre danosa e ela sempre vai cobrar o seu custo. Porque, como eu acabei de dizer, quando não existe troca, não existe correção de rota. E aí, quando isso acontece, qualquer percepção que você tem começa a parecer certa, começa a parecer a percepção correta, porque não há filtro. Porque uma mente sem filtro transforma a sensação em verdade. A verdade deixa de ser factual, a verdade deixa de ser a palavra, a verdade deixa de ser coisas que realmente são sólidas, são embasadas, existe realmente, elas estão firmadas na rocha para basear as suas percepções naquilo que você está sentindo, naquilo que você está achando. Então, quando Elias se afasta, ele entra num lugar de desequilíbrio. E tudo passa a ser interpretado por dentro. Então, se por um lado nós temos a voz do Espírito Santo que fala dentro de nós, que nos instrui acerca daquilo que a gente precisa fazer, e isso acontece dentro, por outro lado existe essa troca com pessoas. Existe essa troca com irmãos, com conselheiros, com mentores, que de alguma forma irão ajudar você ao longo do caminho. É claro que à medida em que você amadurece, não necessariamente você precisa estar o tempo todo pedindo conselhos, pedindo percepções daquilo que as pessoas acham ou deixam de achar sobre uma viagem ou o que você precisa fazer. Não é disso que estamos falando. Isso se arremete a uma criança. À medida que a gente cresce, envelhece e, vamos colocar assim, em tese, amadurecemos, naturalmente a gente precisa de menos quantidade de conselhos, mas a gente não deixa de precisar da assertividade de bons conselhos. Então, quando ele decide entrar no deserto e começa essa jornada de isolamento e passa a interpretar tudo por dentro, ele não tem contraste, não existe um contraste, não existe ajuste, não existe essa troca como a gente está falando. E aí algo sutil começa a acontecer. O que ele sente ganha força, o que ele lembra perde força e o que Deus fez fica em segundo plano. A mente precisa de filtro, a mente precisa de referência, a mente precisa de algo além dela mesma. Quando eu falo de referência, eu não estou falando sobre a transferência de identidade. Porque algumas vezes eu conversava com uma pessoa hoje, inclusive, sobre isso, antes de gravar esse vídeo, e nós conversávamos sobre essa questão da referência, de que quando há uma perda de identidade ou uma falta de identidade, as pessoas elas projetam na sua referência a sua identidade. Então, aquela pessoa que não tem identidade, ela olha para aquela outra pessoa que ela busca ser uma referência, poxa, eu quero ser igual a fulano, seja no modo ministerial ou profissional, e ela passa a imitar aquela pessoa. Ou seja, a falta de identidade aqui projeta identidade ali naquela referência. E aí isso também é perigoso, porque nós estamos, mais uma vez, falando sobre a questão de olhar apenas para dentro de si, para aquilo que sente, ser refém dos sentimentos, torna a sua mente sem filtro, sem essa referência saudável. Né? Então, quando isso some, a percepção começa a distorcer. A Bíblia vai falar isso, né? Que o coração é tremendamente enganoso. Né? Não no sentido de que, mesmo com Cristo, então a gente não deva confiar na nossa intuição, em percepções que a gente tem. A Bíblia está falando, e nós estamos conversando aqui, corroborando isso, sobre a necessidade de aprendermos a analisar os cenários, analisar cada situação. Não ser refém daquilo que se sente, sem considerar o que está escrito,
sem considerar o que Deus diz, sem considerar os conselhos de pessoas que com certeza têm sabedoria para nos passar. E quando Elias se fecha, ele não vê tudo. Ele começa a ver apenas o que está perto. Ele não tinha todas as informações, ele não tinha um quadro completo. Isso é importante porque o problema nem sempre é ver alguma coisa errada. O problema às vezes é ver apenas uma parte. Não necessariamente algo está errado, então temos um problema. É a falta de percepção do todo. E aí entra o perigo do isolamento. Porque é exatamente em um conselho, em uma conversa, em uma mesa de discipulado ou de conselho, que você acaba abrindo o coração para a pessoa certa, eu quero frisar isso para você, e você recebe uma direção que acaba ajudando o seu coração a tomar uma decisão assertiva. Então, quando alguém se fecha, ela perde essa amplitude, né? Ela perde perspectiva, ela perde clareza e começa a tomar decisões com base em um recorte que é incompleto. Exatamente porque essa percepção que o isolamento distorce, e aí você passa a ser refém dos seus sentimentos, você passa a ser refém apenas do que você pensa, faz com que a sua visão fique limitada e automaticamente você passe a tomar decisões apenas com base em um recorte que está incompleto. A crise de Elias não foi só medo, foi o caminho que ele escolheu depois disso. O problema necessariamente não foi ele ter tido medo da ameaça de Jezabel. Foi ele ter escolhido, após o medo, ser guiado por esse medo, se isolar e entrar no deserto seguindo sozinho o caminho que em 1 Reis 19 nos descreve, que é o que nós estamos conversando. Mas mesmo assim, Deus não abandona. Num próximo momento, Deus vai encontrar Elias nesse lugar e isso muda tudo. Porque Deus, ele está sempre, escute com atenção o que eu vou te dizer, Deus está sempre interessado em nos abrir os olhos e nos dar uma percepção saudável das coisas. Mas isso começa quando nós também compreendemos que as decisões de isolamento, as decisões de caminhar sozinho, elas sempre vão nos levar para lugares de percepções distorcidas, para lugares onde nós vamos estar vendo recortes de uma realidade que tantas vezes nem é a realidade correta, ou nem é a realidade. É apenas uma percepção com base no sentimento que a gente tem, não naquilo que realmente é. Amém, irmãos? Esse é o nosso segundo vídeo. Lembrando que nós estamos na série sobre Elias, falando sobre o medo e agora falamos sobre isolamento. E esse é o segundo vídeo, uma sequência de 4 vídeos. Se você ainda não viu, corre aqui no canal, assiste o primeiro vídeo. Se você ainda não viu também a primeira série, já tem uma série completa aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado e vai abençoar mais pessoas com... E de repente você conhece alguém que está vivendo uma crise de isolamento, perdeu a confiança em abrir o coração para outras pessoas e está pagando um preço alto por isso, tá bom? Não esqueça, toda segunda-feira ao meio-dia a gente tem vídeo novo da série que a gente está em andamento. No caso, esse é o segundo vídeo, temos mais 2 vídeos. Segunda-feira que vem ao meio-dia, se assim o Senhor nos permitir, nós estamos de volta. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.